Olá, está começando mais um Filosofia de Sofá. Eu sou o Esbarda. Eu sou a Angélica. Eu sou Darley. No programa de hoje iremos falar sobre Marshall McLuhan, educador, estudioso da comunicação e filósofo, que viveu entre o ano de 1911 e 1980. Suas obras elas são discutidas até hoje. Não é mesmo, Darley? É, isso mesmo. Mas antes de nós entrar nesse assunto que é a questão das obras do McLuhan, acho interessante nós também comentar a questão do fator histórico, né? Em que período que ele estava, em que período ele escreveu essas obras, né? É do período de 60 e 70, do século XX. Então ali tinha um período da Guerra Fria, as cidades estavam se industrializando, até mesmo se comenta aquela questão da tecnificação, né, a questão tecnológica, essa evolução tecnológica da época, né, que também é interessante comentar que as relações também mudaram. Então é o período também da era da eletricidade, então que ele também escreveu isso na obra dele da Galáxia de Gutenberg, onde ele comenta da era da eletricidade, onde teve essa ascensão dos veículos de comunicação, que é TV, rádio, acho que são essas as principais, né? Mas ele também, ele fez uma divisão, né, das eras da comunicação. A primeira que era a era da fala, da escrita, e da era da eletricidade. Então ele faz essa diferenciação, né? Quando que essa era da eletricidade, onde teve essa evolução da tecnologia e tudo mais, até dos veículos de comunicação. E ele teve algumas obras que nós utilizamos até os dias de hoje, né? Sim, tem muitas que dá pra mencionar, mas uma das máximas dele, que ele foi a primeira diferenciação dele em relação aos outros teóricos, é que a máxima era o meio é a mensagem. Ele acreditava, na época, os estudiosos, eles abordavam mais o efeito que a mensagem tinha, né? Em questão dos estudos de recepção, de que forma isso atingia o público e a massa em geral. E o McLuhan, ele já dizia que o próprio meio era a mudança que acontecia na sociedade. Que o meio, por exemplo, eu ligando pra você, o que a gente vai conversar entre a gente talvez não impacte tanto as pessoas em geral, mas o meio, que é o telefone, isso muda a sociedade, as formas de relação, as formas de comunicação. Até mesmo assim, ó, dependendo do veículo de comunicação, você vai receber de uma forma diferente. E aquele veículo de comunicação também vai colocar o seu ponto de vista em cima daquela informação, de como que ela vai ser divulgada e como que vai ser também a forma que ela vai ser disseminada. Isso. Então, há uma diferenciação. Por isso que ele teve um olhar diferenciado em comparação aos outros, né, autores. Que até não foi muito bem aceito, né? Mas tudo bem. Ele foi bem criticado por essa análise, né, que ele teve. Outra obra do McLuhan, que é Meios como Extensão do Corpo, ele faz uma análise bem interessante dos veículos de comunicação, e ele percebeu que os veículos de comunicação são uma necessidade de se comunicar das pessoas, né? Vamos dar um exemplo. A fala é uma extensão da escrita, a TV é uma extensão da nossa visão e o rádio é uma extensão do nosso ouvido. Então, ele fez essa diferenciação, essa comparação, né? Que é bem real, né? É uma coisa assim que, se você for ver, é bem isso que acontece, né? Uma necessidade de se comunicar das pessoas. Ele até foi chamado de determinista tecnológico, porque na realidade ele não trata só esse negócio de extensão, essas tecnologias de extensão, tanto no veículo de comunicação, mas como todas as tecnologias que a gente, seres humanos, a gente cria para suprir necessidades que a gente tem. Por exemplo, a roda é uma extensão dos nossos pés. E ele cita também, dentro dessa comparação, o mito de Narciso. O Narciso, ele era um cara muito lindo, assim, muito incrível, aquela pessoa que você para e ó... Musa, pode de pé. E aí só que ele nunca tinha se enxergado. E aí um dia ele tava caminhando na floresta e a Eco, que ela foi amaldiçoada, era uma ninfa, ela foi amaldiçoada por uma deusa. E toda vez que ela escutasse alguém falando, ela tinha que reproduzir a última coisa que essa pessoa falou. E o Narciso, ele tava caminhando na floresta e ele ouviu um barulho, ele perguntou, tem alguém aí? E a Eco disse, tem alguém aí? E eles ficaram nesse diálogo que, na verdade, ela ficou repetindo. E ele continuou caminhando até que ele encontrou um lago. E nesse lago ele viu o reflexo e ele acreditou que a Eco, que a voz que ele estava ouvindo, era a imagem que ele via no lago. E como ele era muito lindo, ele se apaixonou instantaneamente, assim. E aí ele acabou morrendo afogado, ele entrou no lago.
Então essa comparação ela é válida para dizer que o ser humano, ele é fascinado por toda a extensão de si mesmo. Então é por isso que essa abrangência, essa conexão, essa aderência que a gente tem em relação às novidades ou a qualquer coisa que seja, que supra a nossa necessidade e que venha a atender, então, o que a gente precisa, vale bem essa adaptação. Sim, aí, sim. né? Até porque o ser humano, ele é uma criatura muito egocêntrica e tudo mais. E só pegando um gancho aqui de novo, voltando para a escrita, na verdade, a escrita é uma extensão da fala, você falou que é o contrário. Mas... Falei errado, não? Mas assim... eu vi tem um vídeo na internet sobre tecnologia e tudo mais que fala um pouco sobre a tecnologia do livro, tipo, como se fosse estivesse sendo lançada o livro, e aí um dos monges apresenta o livro pro outro, e aí ele, tá, mas eu lia pergaminho, que eu só esticava e era ali que estava o livro. Então ele folhava, ele abria o livro, uau, sabe? Aí ele folhava pro lado, tá, e se eu quiser ler o que tava na outra página, você pode voltar, sabe? Então você pode conferir o vídeo aqui em cima, nesse quadradinho aqui. Mas é uma coisa muito interessante, porque os primeiros contatos do ser humano com a tecnologia também, ele é muito peculiar, muito interessante, sabe? Toda forma de tecnologia, exatamente. Né? Não necessariamente o que a gente conhece agora, porque ela muda com tanta frequência que qualquer instrumento que a gente adapte já é uma Exatamente. E assim, fazendo uma conexão disso dos meios como extensão do corpo, é muito interessante a gente também fazer uma comparação com o meio é a mensagem, que o McLuhan tanto falava. Porque na época em que ele afirmou isso, realmente a forma de comunicar, o meio por onde as pessoas elas se comunicavam, ele era muito mais impactante em si do que a própria mensagem. Porque ninguém nunca tinha tido um telefone na época que lançaram um telefone. Não se imaginava essa Não se imaginava essa possibilidade de você falar com alguém que está em outra cidade ou em outro... do outro lado do mundo instantaneamente. Então eu acho que isso realmente foi muito impactante, mas para a época, se a gente for trazer muitas das teorias... Mas é bem atual também. É muito atual, mas se a gente for trazer para o contexto que a gente vive hoje, no século XXI, talvez ele não se encaixe muito bem, sabe? Algumas coisas assim a gente tá vendo com novas tecnologias que estão surgindo, mas é muito disso, ele se encaixa em tecnologias que estão surgindo, sabe? Então é muito essa comparação que a gente pode fazer, porque no momento que uma tecnologia ela dá aquele primeiro impacto, ela passa a ser uma parte, uma extensão do corpo humano, que já adere a essa segunda teoria, conceito que ele pregava. E então a gente pode perceber muito isso com a ascensão do século XXI, internet, tecnologias e uau, sabe? Uma característica muito forte também do McLuhan, que dá pra gente trazer, é o humor dele, né? A forma que ele tinha de se expressar, a forma que ele tinha na escrita mesmo, que ele trabalhava a piada, né? O xiste, ele instigava, e ele acreditava que era muito importante pra ti adquirir conhecimento, despertar a percepção e a cognição, né? Ele trazia isso bem forte. Então isso também, na época, não foi muito bem aceito pelo fato de ele não ser tão levado a sério por isso, sabe? As pessoas nem entendiam o que ele escrevia, eles não estavam compreendendo qual era o objetivo dele, né? Até porque os estudiosos, os sábios da época, eles não consideravam ciências humanas uma ciência de verdade. Tanto que a teoria dele nem foi aceita no início, né? Tanto que depois, ele para ser aceito pela comunidade científica, ele criou a tétrade, né? Eu acredito que uma pessoa que saberia explicar isso muito bem é o próprio McLuhan, né? Então, olha, por que não chamar ele do além? Boa tarde, pessoal do Filosofia de Sofá. Gostei muito da abordagem de vocês nesse vídeo e me sinto muito honrado em fazer participação dele e acho que já era a hora. Eu hoje vim aqui, vou aproveitar esse momento para explicar um pouco melhor sobre a tétrade, que foi um instrumento teórico que eu criei para tentar ter maior adesão no meio científico. E tinham alguns autores da época que ficaram meio relutantes com a minha inserção, porque eu acredito mesmo que
Os veículos de comunicação, eles são uma forma de arte, são uma forma de expressar arte. O De Monde, o Federman, eles não concordavam muito com isso, mas tudo bem. Estou aqui hoje, eles não, certo? Não quero falar nada, mas, né, estou aqui. Vamos voltar então para o que interessa, desculpa a minha dispersão aqui. A tétrade, por que a tétrade? É o que vocês aí no estúdio devem estar se questionando e vocês em casa nos computadores, né? Uma nova tecnologia que eu já tinha até pensado, comentado, né? Sobre essa transição. Também não quero me gabar, né? Porque na época, não, o McLuhan é louco, o McLuhan não sabe o que tá falando. Tô aqui. Mas então, a tétrade, por quê? Quando você modifica a tétrade, você mexe nas extremidades, elas mostram o inverso, o reverso que tem por trás. Cada modificação, cada mudança, essas mudanças elas não causam ruptura. O que elas fazem é retomar a base. E toda vez que a gente modifica, mexe nessa figura, elas mostram 2 figuras e 2 fundos. E em cada extremidade a gente pode observar aqui que lá de cima tem a ampliação. A ampliação é quando o veículo de comunicação ele surge. Aí vem para a obsolescência, que é quando esse veículo ele perde um pouco a atualidade ou ele se ofusca. Depois tem a recuperação, que é quando ele retoma a atualidade, indo para a inversão, que ele se adapta, ele se adequa às tecnologias. E isso seria muito bem aplicado, mas não foi muito utilizado também. E falando em aplicabilidade, então na tétrade, por exemplo, nenhum meio ele se extingue, ele sempre se renova ou ele realmente se adequa, como eu falei na inversão. Por exemplo, com o surgimento agora da internet, que vocês tanto utilizam, o jornal impresso, por exemplo, deveria ser extinto? Não é o que acontece. Há uma adaptação, uma renovação desse meio. Por exemplo, então, por isso dá para perceber que realmente a tétrade ela pode ser aplicada. Ela é um instrumento teórico que tem embasamento. Escutou, Adorno? Então, eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos que estão aqui no além, né? E dizer, então, que quem está aqui, né? Sou eu. Chupa, Adorno. Ai, meu Deus. Mas então, essa rivalidade entre o Adorno e o McLuhan até dá para ter uma explicação sobre isso, até mesmo porque a teoria deles é muito distinta, né? O McLuhan analisa o meio e o Adorno explica a mensagem, ele foca na mensagem. Então, enquanto o McLuhan fala sobre os efeitos dos veículos de comunicação sobre a mensagem, o McLuhan ele analisa o efeito da mensagem sobre a sociedade. E até mesmo com relação à TV, é bem interessante nós explicar também que o Adorno ele via a TV como um vilão na sociedade, ele via como um agente que alienava, que não acrescentava realmente a massa, né, em si. Enquanto o McLuhan, ele estudava os efeitos, né? Isso, ele traz bastante, né? A TV tá bem presente nos estudos dele, né? Até mesmo ele não via com tanta crítica, até mesmo com tanto pessimismo quanto o Adorno. Tanto que o McLuhan, ele cita vários efeitos, né? Mas esses efeitos, eles podem ser vistos, ele vem num processo histórico, desde o início, com o manuscrito, com a oralidade, com a era da eletricidade, com a da tipografia. Então, diferentes tipos de veículos de comunicação, no processo de comunicação, ele vê efeitos diferentes. Até mesmo a TV, ele foi o que mais ele estudou, e porque ele tinha um efeito maior sobre a sociedade. Ele explicou a TV como um agente que as pessoas elas tinham um contato maior, né, com a TV, e também elas assistiam muito a TV também, né? Então, a TV ele tinha essa característica de eu e a pessoa que apresenta, ela tinha uma relação de você, né? Uma relação mais íntima. Até hoje tem isso, né? Porque, por exemplo, tipo, a minha avó, ela diz boa noite pro William Bonner até hoje, sabe? Pois é. E, tipo... Ele traz isso, assim, porque na época... Tanto é que é justamente que ele traz que o meio, ele muda a sociedade. E isso que tu falou dessa questão da escrita, pluralidade e tal, o McLuhan, ele trabalha muito com a simultaneidade das coisas, não com a sucessão, com a interrupção de um em sequência de outro.
tá tudo interligado. E na questão da TV, a gente pode trazer um exemplo que ele analisou, que foram as eleições de 50 nos Estados Unidos, entre o Kennedy e o Nixon. Ele queria compreender por que o debate televisionado, porque um debate sendo apresentado através de um aparelho eletrônico, ele teria mais efeito sobre as pessoas do que um debate ao vivo, que você poderia estar ali presenciando aquilo. E ele levantou algumas hipóteses, né, que é o cunho emotivo que a televisão traz, que nem tu falou, da linguagem, do trabalhar como você, olhando pra você, falando diretamente com você. Ele trouxe também a questão da imagem minimalista, assim, e também o fato de você estar no conforto da tua casa, né, e, tipo, você estar ali assistindo e acompanhando isso. E a televisão, ela tem muito isso, né, e tanto é que ela segue ainda muito presente, né. Ela tá no centro da casa, né, isso que é mais interessante, enquanto até mesmo se tu vê as características da TV, né, dela ser dispersiva, dela ser massiva, dela ser várias outras questões, intimista. Né, então isso acaba trazendo, envolvendo mais o público, né? E isso é bem interessante nós analisar também, né? E a forma da linguagem, assim, ele trouxe também a questão da figura e fundo, né? Que é o que se diz com o que tá por trás daquilo, da produção de sentido que se faz em relação a isso. Que talvez ele não teve um aprofundamento que daria para trazer o adorno nisso, que é justamente, então, sobre a forma da mensagem, como a mensagem é aplicada, o que você realmente quer dizer quando você usar essa palavra e deixa de usar essa palavra, trazendo a semiótica, né? É basicamente você pegar a teoria dos dois, um é pessimista e outro é otimista demais, juntar os dois e você tem alguma coisa concreta, né? E completa. Eles são muito esse sistema de amigas e rivais, sabe? Eles se odeiam, mas ao mesmo tempo eles precisam se amar. Eles se completam, né? Porque na verdade é uma questão... Que lindo. Bem legal mesmo. E a questão da televisão, ele trouxe um conceito de tato ativo, que a gente pode mencionar, que é realmente isso, você se sentir tocado por aquilo que você está assistindo. Você sentir que é como se fosse mesmo você tá aqui, ó, você tá vendo aqui, esse é o debate, essas são as minhas propostas. Sim. E isso é muito real e isso é muito atual, né? Tipo, em toda a história da televisão, na verdade, e cada vez isso é mais utilizado, né? Até mesmo sobre a questão do Nixon e do Kennedy, ele até fala que as pessoas preferiam ficar em suas casas do que assistir aquele debate ao vivo, né? Porque até mesmo a Angélica falou, né, que por você estar em casa, né, aquele conforto e tudo mais, então a TV tem essa característica por ser audiovisual. Né? E essa questão de estar conectado o tempo todo, né, que já levanta outro conceito dele, que é a aldeia global. Exatamente. Né? Então, para a gente ter mais uma ideia um pouco mais profunda sobre a aldeia global, a gente preparou uma reportagem para vocês com o nosso repórter Mauro Maurício. Confere aí. E aí, você sabe o que é aldeia global? Sabe o que é globalização? Desenvolvido por este mestre profeta Marshall McLuhan, o conceito aldeia global apareceu na década de 60. Em seus estudos, buscou sempre a melhor forma para explicar os efeitos da comunicação de massa sobre a sociedade contemporânea no mundo todo. Para ele, as distâncias, o tempo e a velocidade cada vez maior que ocorreria no processo de comunicação em escala global, com uma liberdade jamais vista, nos levaria a um processo de retribalização, onde barreiras culturais, étnicas, geográficas, entre outras, seriam transformadas, nos levando a uma homogeneização sociocultural. McLuhan desenvolveu suas teorias baseadas na televisão e nos satélites, meios que eram muito rápidos para a comunicação entre os povos na época. Muitos eram contra suas teorias, pois acreditavam que ele rompia com o sentido real de comunicação em uma aldeia, quando as informações devem ser repassadas de um para um e não de um para milhares de receptores, como acontecia na televisão e no rádio. Se você pegar a televisão, né, a televisão é a ampliação do que a visão é. Você vê mais longe, você vê mais, né, como hoje em dia nós temos a internet que nos amplia um pouco o conhecimento. A gente vê muito mais, um volume, uma enxurrada enorme de informação durante o dia que não tinha em outra época. Mas ele estava preocupado com a televisão e com os efeitos disso, né? A televisão, quando você tinha eventos, né, na época dele, vamos pegar um evento aleatório aqui como o homem pisando na lua. A quantidade de pessoas que está no mesmo momento vendo esse evento acontecer, ouvindo essa história, vamos fazer uma analogia aqui com a aldeia, é como aborígenes, é como uma tribo toda ao redor de uma fogueira ouvindo a história de alguém que está contando.
Então, por isso ele chama de aldeia global, né? A partir do momento que a mídia tem esse poder de abrangência, né, as pessoas se reúnem ao redor da televisão para assistir e compartilhar esse momento junto, indiferente da cultura que ela está. Então, por isso que ele diz que os meios de comunicação tendem, não digo massificar, mas a padronizar ou meio que transformar todo mundo numa única aldeia que está preocupada com o mesmo evento. Apesar de basear seus estudos na TV, para ele, algumas ações poderiam ocorrer ao mesmo tempo, iniciando simultaneamente em escala global. Portanto, a população seguiria ideais comuns de uma sociedade que ele coloca como mundial. Por exemplo, para McLuhan, a invenção da roda proporcionou uma diminuição no tempo necessário para percorrer determinadas distâncias para fins de comunicação. Tá, esse exemplo pode até ter sido grande feito, você reconhece, mas parece que para você já não impacta tanto por fazer parte de sua rotina desde que nasceram. Mas se falarmos do processo de avanço tecnológico proporcionado pela eletricidade eletrônica, aí você para e pensa, pois está assistindo essa reportagem ou no seu smartphone, ou no seu tablet, seu computador, ou até mesmo na sua tela Full HD. Quando você vê, está todo mundo com atenção ou prestando atenção na mesma coisa. Então, daí a aldeia, de você compartilhar esse momento com um número cada vez maior de pessoas. E mais tarde vem a internet e corroborou isso, né? Vem a aldeia global e agora com a internet não só aproximou, como você tem a possibilidade, com uma tecnologia relativamente barata, contactar qualquer pessoa do mundo que tem o mesmo gosto. Daí, mais tarde, outros autores, como a Fessoli, vai falar de tribalização ou neotribalização, em que você tem um gosto particular, né? Os torcedores da Chapecoense, não precisa estar em Chapecó para torcer para a Chapecoense, não precisa ser de Chapecó para torcer para a Chapecoense, só precisa ter uma espécie de comunicação da Chapecoense que vai ter adeptos, vai ter gente de outros países. Então é um exemplo, talvez não tão bom, mas é sobre essa possibilidade que só se potencializa. Então o McLuhan é importante porque ele colocou coisas antes da internet e cada vez que passa o tempo algumas coisas continuam se confirmando, ou seja, alguns estudos deles continuam fazendo sentido até hoje em dia. E a globalização está nisso, né? A globalização ela entra como um efeito disso, né? A gente sabe que a globalização está muito mais ligada ao viés econômico, né, do que o midiático, mas está muito relacionado. E ao falar sobre o fenômeno da globalização, a aldeia global está diretamente ligada, pois trata-se de um movimento oriundo dos significativos avanços dos meios de comunicação e transportes, juntamente com a tecnologia, cujos aspectos resultam em uma ligação entre todas as nações do nosso planeta. A aldeia global é compreendida por essa interligação entre os povos, o que proporciona relações diretas entre os países, principalmente no âmbito econômico, proporcionando desenvolvimento na esfera mundial, porque as relações entre os países ocorrem assim com maior frequência em razão do comércio internacional. Esse conceito, essa coisa tipo de aldeia global é uma coisa que está muito intrínseca na nossa cultura e em tudo que a gente faz, mesmo que a gente não perceba ou que o conceito ainda nem existisse, né? Nossa, eu achei que desculpa. Não foi nada, mas tem aquele exemplo que nós estávamos conversando sobre a crise de 29, né? Nós estávamos conversando sobre isso, pois traz bem a realidade do que é a aldeia global. Estados Unidos, né, estava em plena crise porque teve uma subprodução de commodities e não conseguiu exportar e nem vender dentro do país porque as pessoas não estavam comprando, né? Então, internamente não estavam comprando. Então, como os Estados Unidos é o grande também comprador de outros países, principalmente o Brasil, né, que era o café, então o Brasil começou a estocar cada vez mais café porque os Estados Unidos, que era o grande mercado, não estava mais comprando. Então, aqui no Brasil teve queima de café e o Brasil, para não sofrer mais esse tipo de crise que é externa a ela, ele criou uma política de industrialização dentro do país, porque até então a indústria aqui no país não era muito forte, né? Então ele teve que criar uma política para que a industrialização se tornasse forte e para que ele não sentisse tanto essa questão das crises que acontecem fora, que elas não tenham tanto reflexo aqui dentro, por mais que ainda tenha, né? Sim, e é muito legal tu dar esse exemplo, porque tem muita gente que confunde a aldeia global com internet, né? Tipo, se limita à internet, a aldeia global, vamos lá. Não é exatamente, tipo, a internet é só, tipo... É um facilitador que tá aí, quicando na vida, né? É uma ferramenta. E, tipo, a gente pode ver muito, assim, que é uma ferramenta que ajuda a impulsionar algumas coisas, como a guerra que tá rolando na Síria agora, ela teve uma repercussão imensa,
porque as mídias sociais, elas fizeram esse trabalho de impulsionar isso, né? E fazer com que o mundo todo tivesse em contato. Ai, meu Deus do céu, está acontecendo uma guerra na Síria e a gente precisa ajudar de alguma forma, ou estamos vendo isso acontecer. Eu posso até, antes da Angélica falar, eu queria trazer até outro exemplo que também teve um fator bem predominante, que foi a internet, que foi os caras pintados na época do Collor, que as pessoas, para tirar o Collor do poder, se reuniram, mas elas se comunicavam através da internet. Então, olha a questão da aldeia global, né? Em você diminuir o mundo, o planeta, em uma aldeia, como que o McLuhan falou, né? A questão da aldeia global, ela rompe em vários fatores, na verdade. Não é só nem na questão geográfica. Por exemplo, tinha gente do Brasil, em questão da guerra da Síria, cedendo lugares para quem estava imigrando, né? Sim. Então, ela rompe várias barreiras econômicas, como tu trouxe, geográficas, como tu trouxe, e essa questão de sociais, culturais também. E um outro exemplo em relação à internet, que então é uma coisa que está muito presente e que vale ressaltar, que a gente ainda não compreende num todo, e o McLuhan, ele diz isso, até no exemplo da Tetrad, que a gente só compreende um meio quando esse meio já foi passado, né? Quando ele se torna um meio antigo. A gente não entende a internet. Pois é. E é uma coisa que a gente está vivenciando. Um exemplo que cabe bem é a Primavera Árabe, que foi um protesto, né, em prol da democracia. Não foi tipo um só, mas foi tipo uma série de protestos que ele começou todos ali a fervilhar dentro da internet e daí depois ele foi pra rua. E outra coisa que a gente tem aqui mesmo é o Vem Pra Rua. Que foi tipo um boom, eventos no Facebook, teve eventos no Facebook, a galera realmente ia pra rua, ia reivindicar, e foi tipo uma coisa assim que deu um pouco mais de esperança, talvez, pro país, pra política e tal. E outra coisa que vale ressaltar, que é bem atual, teve outros projetos lançados na Câmara esse ano e que mobilizaram muito, assim, por exemplo, teve o do Estatuto da Família, que repercutiu muito e galera comparecendo realmente também no Facebook, em relação a eventos, a manifestos, e a galera interagindo. Então, é esse conceito que o Mauro trouxe na reportagem e que o McLuhan, né, conceituou na época dele. Mas eu acho bem legal nós também fazer uma crítica a essa questão da internet, né? Por mais que ela aproximou as pessoas, né, que estão em um extremo, em outro extremo, ela aproximou através da internet, é interessante e legal que até as relações entre as pessoas, elas não são as mesmas que antigamente, porque aquelas relações que eram primárias, em de você conversar, de nós manter essa relação de comunicação aqui, tem pessoas que elas estão se comunicando pela internet e não prestam atenção no que você está falando, né? Então eu acho bem interessante nós também frisar isso, porque essa relação primária ela se tornou secundária, porque é uma relação que não é pessoal, né? Não é naquele tete-a-tete que se tinha uma vez, né? Agora é muito fácil eu falar com qualquer um de vocês simplesmente pegando um smartphone e ficar deitado na minha cama o dia inteiro. As relações. Exatamente. E isso faz com que a gente pense um pouco sobre isso, né? E é muito daquela questão que o McLuhan trazia, né? Tipo, a gente só entende realmente o meio depois que ele passa, né? E fica aquela questão, tipo... Fica internet e depois. Bom, sobre isso, então, a gente vai se encontrar na quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 26, na aula de Teorias da Comunicação 2, com a professora Valéria Marcondes, na sala D109 da UNO Chapecó. Tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.